Olá pessoal, nesse vídeo eu quero fazer com vocês a correção da prova do Enem desse ano de 2021. Eu estou utilizando a prova amarela e aqui eu selecionei apenas as questões de biologia. É interessante falar que ainda não saiu o gabarito oficial, não temos disponível, mas estou trazendo para vocês aqui as questões comentadas e também as possíveis alternativas corretas. Então vamos lá? Nessa primeira pergunta, nós já temos uma questão de biologia e ela aborda sobre deficiência genética. Então, nós temos 2 pais portadores e a chance de nascer um filho era de 1/4. O Enem, ao invés de pedir a probabilidade, ele deu a probabilidade e queria saber que tipo de herança que era. Essa alternativa, a letra, uma doença hereditária de caráter recessivo. Questão 95. É uma questão que eu gostei bastante dela. Ela fala sobre as plantas e também sobre as características adaptativas das plantas. Fala também sobre as preguiças gigantes e como que isso impactou a flora do Pantanal, muito interessante. Então ele coloca aqui que nós temos as preguiças gigantes que comiam frutos e sementes e isso provocou um impacto considerável na vegetação do Pantanal brasileiro. Então o que acontecia? As preguiças gigantes, elas comiam os frutos, as sementes e defecavam esses frutos longe da planta-mãe e ajudava bastante na dispersão das sementes. Ele coloca, o evento descrito com a flora ocorreu em razão da redução, é a alternativa C, dos fatores de disseminação das sementes, ok? Próxima pergunta. Nas angiospermas, além da fertilização da oosfera, existe uma segunda fertilização que resulta num tecido triploide. Esse tecido triploide, ele serve de reserva nutritiva para o embrião, que é o amido de milho. Qual é a alternativa que ele coloca? Essa segunda fertilização foi importante evolutivamente, pois viabilizou a formação de um tecido então nós temos um amido de milho que vai servir como reserva nutritiva para esse embrião. Estão aí de média, fácil. Próxima pergunta. É uma pergunta aqui que eu vou me estender para tentar conversar com vocês. Pergunta um tanto difícil. Ela fala sobre ebola e sobre a dengue, numa perspectiva evolutiva, numa situação de coevolução do parasita com o parasitado, ou como ele traz aqui, do patógeno com o hospedeiro. Eu vou confessar que fiquei em dúvida entre a alternativa B e a alternativa E, mas eu acredito que o Enem irá considerar como alternativa correta a alternativa E. Eu quero trazer aqui algumas análises para essa questão. Nós temos o ebola, que ele tem um período de incubação de 21 dias e mata 90% das pessoas. E tem a dengue, que tem um período de incubação menor, de 10 dias, mas que mata as pessoas em torno aí de 1% dos casos. Nós temos então essas duas doenças que são bem diferentes em relação à incubação e à letalidade. Então foi uma questão que foi bem construída, porém ela tem um problema aqui nas alternativas. Quando nós abordamos o tema evolução no ensino médio, nós falamos sobre as características, né, que não é o indivíduo mais forte, nem mais inteligente que sobrevive, mas aquele melhor adaptado àquela situação. Mas essa questão, ela traz uma discussão que a gente aplica no ensino superior. Quanto mais letal ela for um organismo, ela só indica que é muito recente o nosso contato com ela. Um exemplo bem simples, quando os europeus chegaram nas Américas, os indígenas, né, os nativos da região, eles não tinham tido contato ainda com a gripe e esses nativos eles começaram a morrer em um número bem elevado. O vírus ele começou a passar de pessoa para pessoa e a seleção ela foi atuando e começou nesse momento a selecionar as pessoas mais resistentes e mais aptas. Com isso, a letalidade do vírus acabou caindo. Quando as bactérias, os vírus, eles chegam pela primeira vez numa população, o impacto é muito maior. Então, a questão, ela quer saber qual é a doença
mais tardia, aquela que o ser humano tem contato por mais tempo, que nesse caso a gente sabe que é a dengue. Só que as alternativas, elas não nos ajudam muito. Nós acabamos eliminando a ebola porque ela é uma doença recente. Nós tivemos a primeira epidemia da ebola em 1976, acabamos descartando essas alternativas e ficamos com a letra B e a letra E. Só que as alternativas, elas não ajudam muito. Então nós temos essas duas opções. A letra B, a dengue, pois o menor período de incubação reflete duração mais longa do processo de coevolução. Eu concordo com essa resposta. Então, quando nós temos um vírus, ele está se adaptando ao organismo há mais tempo, ele está coevoluindo, ele vai conseguir se manifestar rapidamente e a incubação ela acaba sendo mais curta. Quando o vírus ele não está adaptado com o ser vivo, né, com aquele organismo, o período de incubação ele acaba sendo mais longo. Isso aí, lembrando que não é uma regra. Então, por isso que eu acredito que a letalidade ela deveria ser o nosso parâmetro para essa pergunta. É muito estranho como que ela foi formulada. Vamos ler também a letra E. A dengue, cuja baixa letalidade indica maior eficiência do vírus em parasitar seus hospedeiros. Olha só, é uma alternativa que também está correta. Porém, eu percebo que os estudantes, eles podem não perceber essa alternativa. Porque a gente pensa que maior eficiência do vírus é quando ele mata mais, né? Mata mais rápido. Porém, um vírus eficiente é aquele que causa pouco impacto na população e transmite e acaba sendo mais transmissível. Eu acredito sinceramente que eles irão aceitar a letra E como alternativa correta, mas eu posso dizer que foram alternativas mal formuladas. Então eu considero essa questão como uma questão bem difícil. Olha só, nós temos aqui uma questão interdisciplinar, que eu classifico ela como média para difícil, mescla conhecimentos de física e de biologia. Então vamos lá, considere a tirinha na situação em que a temperatura do ambiente é inferior à temperatura corporal dos personagens. Então tem essa cena aqui, aí ele pergunta, o incômodo mencionado pelo personagem da tirinha deve-se ao fato de que em dias úmidos, bem, a letra A ele traz, a temperatura do vapor d'água presente no ar é alta. Olhem bem, o texto ele já traz que a temperatura do ambiente ela é inferior à temperatura corporal. Então a alternativa B foi a alternativa que eu marquei como correta. Vamos pensar aqui. O suor, ele apresenta maior dificuldade para evaporar do corpo. Vamos pensar que quando o suor, né, ele evapora, ele acaba arrancando o calor do nosso corpo. Então, em dias úmidos, nós não conseguimos fazer essa evaporação e daí não tira o calor do corpo. Então, eu acabei assinalando a letra B como uma alternativa correta. E lembrando também, né, gente, que a termorregulação, que é justamente isso que a questão ela está abordando, ela ocorre pelo suor. Vamos lá. Questão 109, eu classifiquei ela como de fácil para médio. Eles estão usando cocô de porco para produzir um gás. E vamos dizer assim que você não sabe o que é um biogás e você está em dúvida, mas é bem fácil de você assinalar a alternativa correta. Só você pensar um pouco. Então, por exemplo, letra A, etanol. O cocô do porco vai virar álcool? Não, né? Bem complicado isso. A alternativa correta, letra B, vai se tornar um biogás. Alternativa C, butano. O butano, ele é um gás de cozinha, não dá para ser essa alternativa. Se tivéssemos aqui pelo menos o metano, daí sim seria um pouquinho mais complicado, porque o metano, ele é gerado pela decomposição das fezes, que libera o metano. A outra alternativa, metanol, lembrando que metanol não é metano, metanol é um álcool. E biodiesel, o que é um biodiesel? É um óleo. Então, por exemplo, o óleo de mamona, ele vai servir sim como um combustível, como um biodiesel. Então, a alternativa correta aqui, letra B. Próxima pergunta, 110. Então, nós temos aqui a curcumina, uma das substâncias que confere a cor alaranjada do açafrão, pode auxiliar no combate à dengue, quando adicionada à água de criadouros de mosquito transmissor. Já vou até grifar aqui, ó, porque essa sequência aqui de palavras é o que vai ajudar a você a assinalar a alternativa correta. Então, essa substância acumula-se no intestino do inseto após ser ingerida com água do criadouro e, quando ativada pela luz, induz a proteção de espécies reativas de oxigênio que danificam de forma fatal
o tecido do tubo digestório. Você tem que prestar atenção, porque essa questão é que ela não deixa muito claro se essa curcumina ela estará atuando no mosquito adulto ou na larva do mosquito. Então, até porque é essa pergunta, né, que ele faz aqui. A forma de combate relatada tem como atividade onde? Então você tem que prestar atenção. Onde que eu assinalei? Nos criadouros do mosquito transmissor. O que que tem na água parada, gente? Não tem larva de mosquito da dengue. Então, alternativa D. Impedimento do desenvolvimento da larva. Então, próxima questão, ela não precisa muito tempo de interpretação. Ou você sabe o conteúdo ou não. Então, aqui eu já coloco aqui a resposta. Letra A, eles querem árvores que têm bastante resistência mecânica e que não degrade com facilidade. Vamos lá, então nós temos essas 5 espécies, nós temos aqui o periderme, que nada mais é que a casca. Você quer com bastante casca? Então nós temos o floema, que é a madeira, nós temos o xilema, que é a madeira. Então nós temos 2 tipos de madeiras, o alburno e o cerne. O cerne, ele é um tecido que não serve mais para condução de seiva. Ele é um tecido de sustentação, ele é mais rígido, então por isso aqui que eu assinalo a alternativa A. Questão 115, eu acredito que é um enunciado bem complicado, ele parece que quer distrair, ele fala da clorofila, que não absorve bem o verde, que absorve outros espectros, também tem antocianina, e ele vai falar quais são as absorções dela, que é o azul e até o verde. Também fala do caroteno, enfim, ele traz várias informações. E o que ele deseja saber é em qual faixa do espectro visível os carotenos absorvem majoritariamente. Então é só você olhar aqui no círculo qual é a cor complementar. Então ele dá uma dica aqui da antocianina. Então nós temos o enunciado que diz que a antocianina absorve o azul e o verde. Então, qual que vai ser a cor complementar? O vermelho e o laranja. E depois ele faz a mesma coisa com o caroteno. Então, ele tem a cor amarelo e laranja. Qual será o oposto? Então, será o oposto violeta e o azul. Então, a alternativa correta, letra A. Aqui nós temos a questão 118, enunciado um pouquinho confuso. Vamos ler aqui, ó. Ainda outros compostos orgânicos são catabolizados pelos seres com menor rendimento energético. Então, o que é catabolizados? Né? São quebrados, produzindo compostos secundários, né? Ou seja, esses subprodutos que podem funcionar como combustíveis ambientais. Aqui foi uma expressão um pouquinho ruim. Essa expressão aqui não caiu muito bem. Enfim, o processo metabólico associado à expressão do combustível ambiental é a alternativas D e E, né, respiração e fosforilação, não podem ser porque produzem muito ATP. Já traz aqui nas questões que eles estão gerando um produto com menor rendimento energético, então não podem ser essas duas alternativas. A letra C, ela fala no início, né, que são os compostos orgânicos que podem se degradar. A letra A, que é a fotossíntese, também fala no início, então aqui nós temos a fermentação. E qual é o subproduto da fermentação? É o álcool, o etanol. Então é a glicose que é convertida em etanol e produz pouca energia. Questão 120. A questão 120, ela traz sobre a temática dos produtos tóxicos que foram derramados no Rio Doce. O legal é que eles trouxeram essa temática do rompimento da barragem lá em Mariana e achei bem interessante que isso apareceu. Falou dos produtos tóxicos, né, que saem do rio e acabam chegando ao mar e vão se acumulando no final da cadeia alimentar. E eles perguntam, né, onde que nós vamos encontrar umas concentrações mais elevadas desses produtos tóxicos. Pense sempre que nós sempre vamos encontrar no final da cadeia alimentar. Então, qual é o final? Quem é o último da cadeia alimentar? Então, nesse caso, são os golfinhos, alternativa B. Então, questão 122. É uma questão, achei um pouquinho chata. Ele fala sobre uma escola que iniciou um processo educativo para a implantação da coleta seletiva. Então, eles querem sensibilizar a comunidade escolar, capacitar o pessoal responsável pela limpeza da escola, distribuir coletores de materiais recicláveis, né? E eles perguntam assim, para completar a ação proposta no ambiente escolar, o que falta ser inserido no planejamento? Então, acho que a grande sacada aqui é prestar atenção que é no ambiente escolar. Então, a alternativa A, realizar campanhas educativas nos bairros. Não.
Organizar visita ao lixão, não. Divulgar na rádio local, impresso, nas redes sociais, também não. Então, a alternativa correta, letra B, firmar parceria com a prefeitura, recolhimento de materiais recicláveis e destinação apropriada. Até porque, se vocês pararem para perceber, a A e a D, elas são a mesma coisa. Tá até tampando aqui a letra E, mas não é, de qualquer forma. Questão 123. Então, nós temos aqui os búfalos são animais considerados rústicos pelos criadores e por isso são deixados no campo sem controle reprodutivo. Por causa desse tipo de criação, a consanguinidade é favorecida, proporcionando o aparecimento de enfermidades como albinismo, defeitos cardíacos, enfim, entre outros. Qual o procedimento biotecnológico prévio é recomendado nessa situação? Então, vamos lá. Como que a gente resolve esse problema? Letra A, fazendo búfalos transgênicos? Não, né, gente? Então, o problema está dentro do cruzamento. Terapia gênica? Então, usar genes para produzir proteínas e resolver o problema? Não é esse o caso. Então, nós temos um cruzamento aqui dentro, né? Como que nós poderíamos resolver? Letra C, vacina? Produzir uma vacina vai resolver? Não. Letra D, clonagem. Vamos clonar esses búfalos que já estão apresentando essa consanguinidade? Também não. Então, alternativa E, mapeamento genético. Se você souber esses defeitos que os búfalos possuem, mapeando o genoma deles, a gente evita que eles se cruzem e nós evitamos o problema. Questão 125, ela fala sobre o reflexo, bem interessante. Então aqui, ó, alternativa B. Achei que ficou assim, faltou complementar, né? Eles poderiam ter colocado que é a medula espinhal, porque o estudante, quando lê aqui, ele pode pensar que é a medula óssea, mas só que não é. Nós estamos falando do sistema nervoso central, que é a medula espinhal. É ela que desencadeia o reflexo automático e não acaba nem passando por uma interpretação do cérebro. Só faltou esse pequeno detalhe nessa pergunta. Pergunta 130. Muito legal, muito boa, gostei dela. Então, nós tínhamos aqui uma sequência de nucleotídeos de RNA mensageiro que estão presentes no gene de um fungo. Então, nós temos 7 códons, né, que ele traz aqui. Então, pesquisadores submeteram a sequência a mutações independentes. Sabe-se que os códons UAG e UAA são terminais, ou seja, são aqueles que indicam a interrupção da tradução. Então, nós temos uma proteína com 6 aminoácidos e um códon de parada, que aqui é o que ele indica, o UAG. Né? Qual a mutação produzirá menor proteína? Letra B, substituição do C por U no códon 4. Por quê? Quando eu substituo aqui, ó, e coloco o U, né, o C por U, então ele fica UA. Eu tenho um códon de parada aqui. Nesse momento eu vou ficar com 3 aminoácidos e logo em seguida vem um códon de parada. Pergunta muito legal mesmo. Questão 132. Durante o desenvolvimento embrionário humano ocorre uma comunicação entre os átrios direito e esquerdo através do forame oval ou forame de Botal. Essa comunicação não causa prejuízos à circulação do bebê em formação, exceto se ela perdurar após o nascimento. Então, os prejuízos no período embrionário são evitados porque a circulação fetal se assemelha dos... Alternativa correta, gente, letra E. Por quê? Vamos lá. Assemelha com o dos répteis? Não, porque a mistura do sangue é minimizada por um metabolismo lento. Não. Quando o bebê está crescendo, gente, na barriga da mãe, o metabolismo é super rápido, então a alternativa B está fora. C, crocodilianos, né, que é igual ao dos répteis, então não, também não. Alternativa D, circulação simples, não é simples, gente, é nossa circulação, ó, é dupla. Sobrando, então, a alternativa de letra E. O complicado dessa questão é que a gente acaba não abordando esse tipo de assunto no ensino médio. Então, acho que vai complicar bastante aqui para a vida dos estudantes. Então, aqui nós temos a última pergunta, questão 135. Hoje nós temos um polvo que imita o linguado, ele imita o peixe-leão, a serpente marinha, enfim, ele pergunta, do ponto de vista evolutivo, a capacidade apresentada se estabeleceu porque os polvos, letra A, originaram do mesmo ancestral que esses animais? O polvo ele tem o mesmo ancestral do peixe, gente? Da serpente? Não. Então, fora. Letra B, passaram por mutações similares a esses organismos?
Olha só, o polvo ele consegue mudar as suas características, mas isso não quer dizer que ele teve as mesmas mutações que o peixe, a serpente marinha. Nada a ver essa alternativa aqui também. C. Observaram esses animais em seus nichos ecológicos. Não quer dizer que o polvo ele imitou os outros bichos porque ele fica observando? Não é isso, tá? Letra D. Resultaram de convergência adaptativa com essas espécies. Olha só, eu acho que a maioria dos estudantes podem ter marcado a alternativa. Se você marcou, você errou ela. Porque o que é uma convergência adaptativa? Então, nós temos assim, por exemplo, o golfinho e o tubarão. Então, eles têm o mesmo formato ali de torpedo, porque eles sofreram pressões seletivas bem similares. Tá ok? Então aqui nós temos um caso, um exemplo de convergência adaptativa, mas dão aqui para os polvos. Então a alternativa que sobra, letra E, sobreviveram às pressões seletivas com esses comportamentos. E o interessante que esse comportamento dele, ele aumenta a sua taxa de sobrevivência e evolutivamente esse polvo acaba deixando descendentes. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado. Como eu disse, nós não temos ainda o gabarito oficial, vamos aguardar e eu vou trazer para vocês depois com os comentários e as correções, se existirem. Até o nosso próximo vídeo, até mais!